nome é Leonardo Salvador Passafaro Júnior. Eu sou advogado desde 94, formado pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Sou mestre em Direito Político-Econômico pelo Mackenzie, professor universitário, membro da OAB, Comissão de Ética e Disciplina, e sou sócio proprietário aqui desse escritório. O escritório chama Capano Passafaro Advogados Associados. Esse escritório tem 15 anos e nós estamos aqui nesse endereço na Paulista, aqui na Campinas, esquina com a Paulista, desde 2011. Eu sou uma pessoa expansiva e eu imagino ou imaginava antes de exercer a advocacia que quanto mais você tem possibilidade de falar, a advocacia seria um caminho natural, onde a gente pudesse expressar oralidade, ainda a parte escrita, eu também gosto de ler, de escrever. Então o que me levou a optar pela advocacia foi uma ideia que hoje eu até imagino errada. Eu imaginava que, como eu gostava de falar, de me expressar, eu teria muitas possibilidades na advocacia. O advogado tem que estar sempre atualizado. Não só a questão da legislação, que muda bastante. No Brasil, a nossa legislação é muito extensa. O brasileiro, de modo geral, ele imagina que a lei vai resolver todos os problemas da sociedade. E não vai. Seria muito fácil, por exemplo, editar-se uma lei acabando com a pobreza ou acabando com a criminalidade. E isso não existe. Não é porque você vai criar uma lei dizendo que a partir daquele momento não tem mais pobre que vai acabar com a pobreza. Então, a lei por si só não resolve todos os problemas da sociedade. Por isso que o advogado ele precisa estudar também os acontecimentos sociais. O direito, de modo geral, ele é um transformador da sociedade. Eu vou dar um exemplo. Hoje, um dos assuntos que são mais palpitantes na área jurídica é, por exemplo, a possibilidade da união homossexual. Então, não importa se a lei ela reconhece ou não reconhece, se ela garante ou não garante o casamento homossexual. O que interessa é que esse fato social existe. São milhões e milhões de pessoas que vivem uma união homoafetiva. Então o direito cabe regular essa situação. Por isso que o advogado não tem que estudar só as leis. O advogado precisa ter um conhecimento amplo das questões sociais para poder aplicar as leis de acordo com a sociedade onde nós vivemos. O direito, como um transformador social, ele acaba criando oportunidades em diversas áreas. Os ramos básicos do direito são direito civil, direito do trabalho, direito penal, direito tributário. Esses são aqueles mais tradicionais, que sempre existiram desde as primeiras faculdades de direito no Brasil. A gente imaginava seguir para um desses caminhos. Hoje, temos discussões mais aprofundadas, como, por exemplo, o direito e a bioética, por exemplo, o direito regulando a clonagem de pessoas, ou ainda situações mais amenas, mas muito interessantes, por exemplo, direito autoral, direito esportivo, o direito voltado à moda. Então, os ramos onde um advogado pode se especializar, o direito da informática, o direito ambiental, tem sido assim, bastante interessante. O planeta reclama hoje de um melhor cuidado ambiental. Então o direito ambiental também é uma situação bastante interessante, sem falar na possibilidade, quando você faz uma faculdade de Direito, você tem a parte da advocacia propriamente dita e também a parte dos tribunais. A faculdade de Direito te permite fazer um concurso para juiz, ou para promotor, ou para procurador, ou delegado de Polícia Federal. Então, acaba criando um espectro bastante amplo de possibilidades de atuação.
O dia a dia do advogado, ele é bastante corrido. Se você é advogado que atua no contencioso, então às vezes é bastante corrido. Na cidade de São Paulo, por exemplo, são vários regionais que você tem. Tem fórum no Central, João Mendes, tem no Ipiranga, tem na Lapa, tem na Vila Prudente, Pinheiros. Então às vezes acontece de você ter 2, 3 audiências no mesmo dia. Tem advogado que ele trabalha dentro do escritório, produzindo peças, então faz pesquisa. Ele tem advogado que prefere escrever do que sair para audiência. Tem advogado criminal, que trabalha muito no júri. Os casos de júri são fantásticos, é onde você pode demonstrar o advogado que é falante, que sabe se expressar bem. No júri tem a oportunidade de exercer uma atuação quase que comparada a um ator, porque a expressão corporal, a capacidade de convencimento conta bastante. E uma nova situação onde o advogado também precisa se atentar é para a crescente necessidade da sociedade em fazer conciliação. O dia a dia do advogado ele vai variar de acordo com o ramo que o advogado escolheu. Eu tenho percebido que o estudante de Direito hoje, sua grande maioria, ele busca o curso de Direito para ser juiz. Porque o cargo público, o concurso público, ele traz estabilidade. O salário é bom. Então hoje, a grande maioria dos alunos que buscam uma faculdade de Direito visando um concurso público. É uma experiência que eu tenho vivido, eu converso muito com os meus alunos e percebo que isso acaba sendo bastante importante. Mas advogar também pode ser muito interessante, e a advocacia pode te trazer independência financeira. Então, o perfil do aluno é buscar ou o concurso público, que eu tenho percebido que é a grande maioria, ou aqueles que desejam advogar, mesmo visando essa possibilidade de entrar numa profissão que te permite aí uma expressão, uma oralidade ou ainda uma participação de pesquisa bastante importante. Por que o estudante encontra tanta dificuldade no exame da OAB? Infelizmente, as faculdades de Direito se proliferaram muito mais do que deveriam. As faculdades de Direito hoje não têm controle. É muito mais fácil montar uma faculdade de Direito, que exige como estrutura, exige uma biblioteca razoável e as carteiras, um quadro negro, não exige tanto investimento por parte da universidade. É muito mais fácil montar uma faculdade de Direito do que, por exemplo, uma faculdade de Medicina, ou de Odonto, ou de Engenharia, que exige uma estrutura, um gasto muito maior por parte do dono da universidade. Então, infelizmente, as faculdades de Direito se proliferaram sem controle. Acabaram criando muitos e muitos e muitos cursos sem qualidade. E isso tem se refletido no exame da ordem. Não é um exame difícil, não se exige nada ali mais do que um conhecimento minimamente razoável para que o profissional inicie o seu caminho. Mas nós temos percebido que as taxas de aprovação não passam de 12%, 13%. A reprovação é muito grande, porque o estudante ele passa os 5 anos de faculdade não se preparando adequadamente. Essa é uma pergunta muito boa. Eu garanto para vocês que eu ouço isso em todo o primeiro semestre onde eu ministro aula, a questão ética, né? Poxa, você defenderia um estuprador? Você defenderia um assassino? É uma vertente bastante interessante do direito. O direito não defende só a pessoa. O direito, antes de mais nada, defende o direito de defesa. Porque uma sociedade que suprimir o direito de defesa, ela está fadada à total falência. Você perde qualquer conceito de democracia e respeito ao ser humano quando você tira o direito de defesa. As coisas são muito bem encaixadas. Se o advogado vai defender um assassino que efetivamente cometeu um crime bárbaro, mas o Ministério Público
como defensor da sociedade, faz a sua parte e mostra para o júri que esse assassino deve ser condenado, ele fatalmente será condenado. E o sistema funcionou. A pessoa, o criminoso, teve o direito de defesa, o processo foi regularmente instalado, ele pôde se defender e no final prevaleceu aquilo que as pessoas costumam chamar, um conceito amplo, de justiça. Então, esse conflito ético para o advogado, ele não existe, porque nós não defendemos a pessoa do estuprador ou do assassino, ou seja lá quem for. Nós defendemos o direito de defesa. Eu costumo dar um exemplo para os meus alunos. Imagine uma situação. A pessoa matou 4 ou 5 outras pessoas numa troca de tiro, matou um pai de família, matou uma criança, matou um policial, acabou sendo alvejado, levou 2 ou 3 tiros e vai vivo para o hospital. O médico não trata dessa pessoa? Ou o médico, porque ele é assassino, o médico vira as costas e deixa morrer? A mesma pergunta que fazem para o advogado, como é que você defende um estuprador, deveriam fazer para os médicos também. Como é que você trata um assassino que matou um pai de família, matou uma criança, matou uma mulher grávida e precisa de cuidado médico? Na verdade, nós estamos defendendo a sociedade. E quando a sociedade funciona, esse conflito ético não existe, porque apesar do direito de defesa, que deve ser sagrado para esse criminoso, quando o sistema funciona corretamente, ele é condenado, vai cumprir a sua pena e o sistema funciona corretamente. O advogado acaba se tornando também um psicólogo. O advogado, ele ouve a pessoa, às vezes a pessoa são conflitos de família, são conflitos das mais variadas situações, e às vezes o advogado trabalha num caso onde ele vai defender aquele que está errado dentro da lógica que nós vivemos, e o advogado acaba conseguindo absolvição de uma pessoa que está errada, né? Às vezes acontece do sistema não funcionar corretamente. Eu costumo fazer a mesma relação que eu falei agora há pouco. É a mesma questão de um médico salvar a vida de alguém que matou 5 ou 6 pessoas. O advogado está fazendo o trabalho dele e não exercer o direito de defesa ou negar o direito de defesa a alguém, ainda que ele esteja errado, acaba sendo muito pior do que não defender a pessoa. Então essas situações onde às vezes você defende uma pessoa que efetivamente estava errada, mas acaba conseguindo uma absolvição ou uma vitória no processo pela atuação, ela deve ser vista pelo advogado com naturalidade. O sistema ele não vai acertar sempre, em hipótese alguma. Não existe 100% de acerto. Então, esse é uma parte do trabalho do advogado, que nem sempre é fácil, porque toda profissão tem seus espinhos, mas realmente às vezes acontece. Para que você possa ingressar no serviço público, é necessário que se conte com experiência prévia. Então, você precisa fazer um trabalho profissional, demonstrar que você já trabalhou aí por 3 anos, atuando profissionalmente, para que depois desse período você possa fazer ingressar num concurso. Não basta só passar no concurso. Se você acabou de se formar, no mesmo ano que você se formou, você passou no concurso, não é possível seu ingresso no serviço público por essa situação. É necessário que você cumpra 3 anos de trabalho antes de poder ingressar na magistratura ou no Ministério Público. Eu recomendo, se você está na dúvida entre fazer direito ou não, eu posso afiançar que é uma profissão muito, muito bacana, é uma profissão que te dá prazer, é uma profissão que pode te dar uma independência profissional, um bom rendimento, dá para ganhar dinheiro na advocacia, apesar de termos tantos e tantos e tantos advogados. Hoje nós somos aí em praticamente 400 mil advogados inscritos na ordem só no estado de São Paulo, mas se você está na dúvida, pense no lado positivo da profissão. Você se relaciona com pessoas, você
faz um trabalho, em alguns casos, de psicólogo, ouvindo e procurando solucionar o problema daquela pessoa. É uma profissão que te permite um dia a dia livre, então é uma profissão que eu recomendo. Eu já vou para 25 anos de formado, eu sou bastante realizado na minha profissão. Eu acho que me deu uma ampla possibilidade de atuação, são diversas, como já expus, diversas possibilidades de você fazer o seu dia a dia profissional. Então, se você gosta de estudar, gosta de ler, gosta de escrever, gosta de pesquisar, o direito é uma profissão bastante interessante, onde você pode seguir a sua carreira, eu recomendo. Para você escolher sua profissão, a dica que eu dou, não faça conta do salário. Muitas vezes nós somos levados a escolher uma profissão pelo dinheiro. Dá mais ou dá menos, ou quanto eu vou ganhar. Na verdade, quando você é um momento muito difícil da vida escolher uma profissão, porque nós imaginamos que aquela profissão vai ser, nós vamos fazer aquele trabalho a vida inteira. E não é bem assim. A vida acaba levando a diversas outras possibilidades por conta de um diploma profissional, seja lá qual for, médico. Tem muito médico que não vai clinicar nunca. Então a dica que eu posso deixar para quem está escolhendo a profissão nesse momento é que você não leve em conta só o dinheiro, só quanto você pode ganhar, ou só o que você imagina que é a capacidade de trabalho. A dica que eu dou é: tenta ouvir o seu eu interior, tenta entender aquilo que você gosta, seja apaixonado por aquilo que você faz, seja o ramo que for. Se você gostar da profissão que você escolheu, já é meio caminho andado para ter sucesso. Então, isso passa por conhecimento. Quanto mais você se conhece, mais você pode escolher com acerto uma profissão para você.